capítulo 11, verso 3 de 2 a Coríntios: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa fé o tolerais. Aqui, Paulo, pelo Espírito Santo, ele fala para nós que um temor que ele tinha, e que nós também temos, que as pessoas se da simplicidade do Evangelho. O Evangelho, na verdade, ele é simples, ele fala o coração do homem. Agora, só que os homens se meteram em muitas astúcias, em muitas palavras, O coração do homem deseja muitas coisas, inventa muitas coisas, mas, na verdade, o que Jesus trouxe para nós é uma de simplicidade luminar. Perguntaram para ele qual que é o maior mandamento. O que ele diz? Ele resumiu, resumiu toda a lei em um mandamento. Amarás o teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, essa é a simplicidade. Falou do amor, do nosso amor para com Deus, de Deus para conosco, e o nosso amor para com os que são de Deus, para com as pessoas, para que elas também sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você vai aqui em Eclesiastes, capítulo 12, ele diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Só que quando fala em mandamentos, as pessoas vão num entendimento raso de que ele está falando aqui dos 10 mandamentos. Mas, na verdade, toda a palavra de Deus, todas as escrituras, eles trazem mandamentos. Se você vai no capítulo 119 dos Salmos, você verá lá que mandamentos tem muitos sinônimos, e todo o capítulo 119 do livro de Eclesiastes, com 176 versículos, o maior salmo da Bíblia, ele dá sinônimos, ele fala versículos, 176 versículos, ele fala mandamentos, fala testemunhos, fala preceitos, juízos, leis, regras, caminhos, prescrições, decretos, palavras. Então, ele confere que a lei de Deus, as palavras de Deus, ele dá aqui no Salmo 119, cada versículo ele faz menção às normas de Deus. Então ele diz aqui, por exemplo, verso 16: tem prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então, olha bem, você entende aqui que ele não está referindo essa escritura apenas a 10 mandamentos, mas ele está se referindo a toda a palavra de Deus, a todas as escrituras. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. O verso 18: desvenda os meus olhos,
para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E aí vai: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Na verdade, o Salmo, né, a palavra de Deus, as orações que nós fazemos devem ser sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz a linguagem espiritual. Então nós devemos falar com linguagem espiritual, nós devemos orar com linguagem espiritual, porque ela revela a vontade de Deus, o querer de Deus para nós. Olha bem, o que Deus quer? O que Deus fala aqui, né? Desvenda os meus olhos, quer dizer, abra os meus olhos. Essa é uma oração que nós devemos fazer, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É uma oração, né? Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Verso 24: com efeito, os teus mandamentos são meu prazer, são os meus conselheiros. Senhor, Senhor é o meu conselheiro, eu tenho prazer em receber os teus conselhos. Isso é oração. Agora, as pessoas ficam fazendo oração com palavras, né, com uma linguagem natural, com a linguagem da lógica humana, do querer humano, mas nós devemos usar a linguagem espiritual. A linguagem espiritual é a palavra de Deus. Assim nós nos fazemos entender diante de Deus. É a palavra dele. Ele está de acordo com a palavra, e nós orando sobre a palavra, com a palavra, nós estamos de acordo com Deus. Então, né, se você vai aqui no verso 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Se você vai, então ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim, né? Então, essa é a linguagem espiritual. Devemos orar sobre a palavra de Deus. Se você vai em Miqueias, capítulo 6, verso 8, o que ele fala? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e andes a misericórdia, e andes humildemente como teu Deus. Então, olha bem, a palavra vai na simplicidade. Nós não podemos nos afastar destas coisas, né? Os homens têm comichão nos ouvidos, ficam procurando muitas coisas, ficam inventando muitas coisas, e aí o que acontece? Acaba se distanciando da simplicidade do Evangelho. Se você vai em Eclesiastes 12, de tudo o que se tem ouvido, a suma o que é a suma? É o resumo, né? Nós fazemos o resumo, aqui ele está fazendo o resumo de toda a lei, de toda a palavra. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, não estou querendo aqui chamar tábula rasa da palavra de Deus, mas eu estou chamando a atenção para que nós não venhamos ficar inventando muitas coisas, para que a gente venha, né, pegar a essência do Evangelho, o centro do Evangelho, né, o resumo de toda a lei, de toda a palavra de Deus, e não nos afastarmos dela. Entender que quando ele fala testemunhos, ele está falando de toda a palavra, né? Então Deus criou a sua palavra, ele criou a constituição do reino de Deus. A palavra é uma linguagem, ela traz uma linguagem espiritual, pela qual nós nos fazemos entender diante de Deus, e nós trazemos para nós, né, a palavra de Deus, pronunciando a palavra de Deus,
orando sobre a palavra de Deus, porque ela traz a vontade de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Então, nós entramos em acordo com Deus. Olha bem, quando ele fala, né, repetindo aqui: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, né? Você já orou a respeito disso? Você já orou sobre isso? Né? É uma oração, né? Então a oração, né? Por isso que diz que o Espírito Santo nos ensina a orar, né? Davi foi instruído pelo Espírito Santo para escrever os salmos, né? Os salmistas foram instruídos pelo Espírito Santo para escrever. Então, se você vai em Salmos, você vê as orações de Davi: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela palavra, pela vereda, né? Pelo caminho reto e plano, por amor do seu nome. Quer dizer, uma oração poderosa. Se o Senhor ama o Senhor mesmo, né? O Senhor me ensina, o Senhor me guia, o Senhor me sonda. Essa é linguagem espiritual. Agora, nas religiões, o que as pessoas fazem? As pessoas, elas não falam de comunhão com Deus, elas querem favores de Deus. Olha bem a diferença que é, né? Nós devemos buscar a intimidade com Deus. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Ele quer relacionamento, aprofundar-se, né? Que nós venhamos nos aprofundar com relacionamento com Deus. E aí, para que isso ocorra, nós devemos usar a linguagem espiritual, né? Porque se dois concordarem com algum propósito debaixo do céu, isso será feito. Então nós vamos concordar com Deus. Então nós devemos buscar a intimidade com Deus. Então aqui fala que desvenda os meus olhos, né? O que nós estamos falando com Deus, pedindo a Deus: abre os meus olhos. Quer dizer, abre a minha percepção, abre o meu entendimento, né? Eu tenho fome e sede do Senhor, né? Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O que nós estamos pedindo? A revelação da palavra de Deus a nós. As Escrituras, né? A Bíblia que nós chamamos, ela é o livro mais impresso, mais vendido, mais presenteado, mas não tão entendido como devia ser entendido. Então nós buscamos o entendimento, buscamos o conhecimento de Deus. Ela traz a palavra de Deus para nós. E o que deve ter no nosso coração? Você ama a Deus? A palavra diz: aqueles que me amam, né, amam as minhas palavras, né? O amor nosso a Deus, ele se reflete se nós amamos a palavra de Deus. Porque, né, quando Pedro, né, o discurso de Jesus ficou difícil de ser entendido e os discípulos afastavam dele, ele chegou para Pedro e disse: você também quer ir, Pedro? Pode ir com eles. Aí ele falou assim: só o Senhor. Para quem iremos? Ele não fala para onde iremos, ele fala para quem iremos. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Olha bem, então as palavras das Escrituras são palavras de vida eterna. Ela traz a linguagem espiritual, ela traz a linguagem do reino de Deus. Então, a oração que nós fazemos deve ser meditando sobre a palavra de Deus e pronunciando a palavra de Deus e trazendo a palavra de Deus para a primeira pessoa, para nós. Por exemplo, quando se diz o Salmo 91, muita gente com a Bíblia aberta no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Já falei aqui, não é um lugar. Habitar no esconderijo de Deus não é um lugar, é um estado, né? Mas então você traz, ao orar, traz pela primeira palavra, pela primeira pessoa: eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. Quer dizer, você está usando
a linguagem espiritual. Você não está inventando coisas, né? Você não está criando uma oração com palavras bonitas de eloquência, que às vezes as pessoas acham que é impressionar Deus com palavras eruditas, faz toda aí, igual o pavão abre uma cauda, né, para ser visto, quer impressionar Deus. Não, seja simples no Evangelho. Ore conforme o Evangelho. Use a palavra que é a palavra espiritual, que é o Evangelho. Nós não precisamos inventar nada. Somente nos submetermos a Deus. Somente nos submetermos à palavra de Deus. E ficar na simplicidade do Evangelho. Você vai lá no Salmo 1, verso 2, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Senhor, o meu prazer está na sua lei, né? Que eu medite nele, na tua lei, de dia e de noite. E nós devemos pedir o quê? Para Deus? Graça. Porque a graça de Deus, né, ela abre portais para nós, ela abre caminho para nós, para o relacionamento com Deus. Vai jejuar? Eu vou jejuar, vou fazer jejum Daniel, né? Esse foi o jejum Daniel, faça o seu, né? Nós devemos pedir graça para Deus. Ninguém serve a Deus por sua própria disposição física, até vontade, né? Eu tive como pastor, ele falou assim: eu já fiz um voto com Deus. Mas não, qual voto você fez? Eu fiz um voto de não votar. Por quê? Porque todas as vezes que ele votava, a hora que ele ia cumprir o voto, vinha milhões de dificuldades. Por quê? Ele queria servir a Deus, ele queria adorar a Deus com a sua própria força, usando a força, não é? Ele devia o quê? Pedir graça para Deus. O Senhor me dá graça, não é? Então, as nossas orações devem refletir a nossa intimidade com Deus. As nossas orações devem usar a linguagem espiritual, que é a palavra de Deus. Porque o autor intelectual das Escrituras é o Espírito Santo, e a palavra de Deus, reflete a vontade de Deus para nós. São testemunhos, preceitos, regras. Então nós trazemos para nós, para a primeira pessoa, e também por ela nós intercedemos pela pessoa, né? Então você pode interceder por uma pessoa, né? Com esse mesmo versículo 18: Senhor, desvenda os olhos daquela pessoa, né? Para que ela venha contemplar as maravilhas da tua lei, e eu também, né? Então essa é linguagem espiritual. Quando você usa a linguagem espiritual, o que vai acontecer? O que Jesus falou? As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Quando você usa a palavra de Deus na sua oração, o que vai acontecer? Anjos que são obedientes, mantiveram seu estado natural com Deus, os anjos, né, que estão ao seu redor e derredor, né, que andam contigo, que estão ao teu serviço, o que vai acontecer? Ele vai pegar aquela palavra e vai sair para executar aquela palavra, porque aquela palavra é linguagem espiritual. Olha bem, o que Jesus quer? Qual que é o desejo? Que a terra seja igual ao céu. Ele nos deu a sua palavra, e a sua palavra, ela deve ser pronunciada por aqueles que creem. Elas devem ser profetizadas por aqueles que creem. Por isso que ele fala: sejam minhas testemunhas. Você vai ser testemunha falando a palavra de Deus. Se você quiser falar para os outros, convencer pessoas com palavras da lógica humana, com raciocínios humanos,
vai ter a maior barreira, mas se você falar conforme a palavra de Deus, aí a simplicidade do Evangelho vai funcionar. Porque os anjos vão entender, e os anjos são obedientes a Deus. E eles entendem que as Escrituras vieram da mente de Deus. E eles então vão sair para executar a palavra que você testemunhou na terra. Você está trazendo o céu para a terra conforme a palavra que você fala, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. Você guardar isso e praticar isso, você vai ver maravilhas na tua vida, né? No teu ministério, para a glória de Deus. E aí você traz a palavra de Deus também para a sua vida pessoal. Nós devemos declarar que eu já fui, eu sou, né? Você pode dizer, eu sou abençoado, eu já fui abençoado com todas as sortes e bênçãos nas regiões celestes. Fale isso, e você vai ver bênçãos sobre a tua vida. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que está acontecendo é para o meu bem. E todas as coisas Deus está nos ensinando, né? Então, eu sou cabeça e não sou cauda. Olha bem, né? Às vezes as pessoas ficam sob julgo de outras pessoas, de instituições, de chefias, mas você declara, eu fui feito por cabeça e não por cauda. As bênçãos correm atrás de mim e me alcançam. Quer dizer, eu estou declarando. O que eu estou declarando? O que Deus falou. E quando eu declaro o que Deus falou, eu estou falando por Deus na terra. E o exército de Deus vai executar a palavra que eu estou falando. Se você declarar, eu sou uma bênção, porque eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Agora, o que acontece com grande parte das pessoas? Elas começam a murmurar, elas começam a falar o que está vivendo, problemas, dificuldades, angústias, obstáculos, humilhações, mas passa a usar a linguagem espiritual dirigida para você e dirigida para as pessoas. Essa é a simplicidade do Evangelho. Nós, você é profeta de Deus, todos nós somos profetas de Deus, porque nós falamos conforme a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer? O que acontece é que ventos procelosos executam a palavra de Deus. Que ventos procelosos é esse? Procela é uma chuva muito forte, né? Com ventos, né? Com ruídos. Então, ventos procelosos, anjos poderosos vão sair e vão executar o testemunho da sua boca, da sua palavra, do seu coração. Você crê e você fala. Eu creio, por isso eu falo. Eu falo porque eu creio. Fala o que você crê? A palavra. A linguagem espiritual. Esta é a simplicidade, e isso vem tudo por Jesus para nós. Então, Paulo falando, eu temo que vocês tenham se afastado da simplicidade do Evangelho. Então entendam as coisas espirituais e fale conforme Deus, usando a linguagem espiritual. Ao orar, pegue a palavra de Deus, vai meditando nela e orando sobre ela, trazendo para si e profetizando para as pessoas, para as nações, e maravilhas e anjos vão sair para executar a tua oração, aquilo que você está falando, aquilo que você está profetizando, porque você entra em acordo com Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, está na sua palavra, e nós devemos orar de acordo com a palavra de Deus. Seja simples, pare de ficar inventando.
e para de ter comichão no ouvido. Pessoas querem saber o que vai acontecer amanhã, depois. Jesus já disse, né? Não preocupe o amanhã, né? Vai acontecer a volta de Jesus. Está escrito. O que está escrito e nós sabemos. Não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que Ele vem buscar a sua igreja. Então você ora como? Senhor, né, que eu, no tempo do arrebatamento, também seja arrebatado, né? O Senhor me tirou com mão forte da casa da servidão e salvou a minha alma. Muito obrigado. Eu sei que no arrebatamento o Senhor estará comigo e o Senhor chamará o meu nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, não é por muito falar, é para a gente pegar o princípio e executar o princípio. Vocês veem as pessoas orando como? Falando um tanto de coisa, mas não é a linguagem espiritual. Isso não quer dizer que você não vai orar pedindo coisas e tal, não é diferente, mas você tem que usar a palavra de Deus. Se ele falou para você que você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Então, concorda com isso, aceita isso e fala, né? Nós cremos, por isso falamos. Nós falamos porque cremos. Você crê na palavra? Pronto, né? Está resolvido. Essa é a simplicidade. Para de inventar.